dia de Boletim Alvinegro na Botafogo TV, hoje com um convidado especial, técnico Eduardo Barroca, que já participou com a gente aqui outras vezes, quando ainda comandava o Sub-20, mas agora, pela primeira vez em nosso canal, como técnico da equipe principal do Botafogo. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui na Botafogo TV. Obrigado, prazer estar falando especial com os torcedores do Botafogo, oportunidade da gente elucidar as dúvidas e poder principalmente fazer a projeção do futuro da gente aí durante a temporada. Torcida que pedia muito a sua participação aqui, foi até um esforço que a gente fez pensando no torcedor. Então já queria começar falando, Barroca, até pegando o gancho na sua última participação aqui. Na época, você como técnico do Sub-20, a gente falava muito de integração entre a base e o profissional. Antes você tinha uma visão, vamos dizer assim, de baixo para cima, de formar esse jogador, de preparar esse jogador. Hoje você tem a missão de extrair, de selecionar esse jovem que vem da base. Queria que você falasse um pouco sobre essa diferença. É verdade, a última vez que a gente esteve junto, eu era o técnico do Sub-20, o Alberto, técnico do profissional. A gente falou muito sobre esse processo de integração. Naquele momento, eu como técnico do Sub-20, era o responsável por fornecer os jogadores aqui para o futebol profissional. Durante um longo tempo da minha vida profissional, eu como auxiliar técnico, era muito responsável por receber esses jogadores nos clubes que eu trabalhei, por desenvolver, poder conversar individualmente. E hoje, como treinador do profissional, eu ainda passo a ter uma responsabilidade maior, que é de ter uma visão detalhada, específica para esse processo final da formação de alguns desses jogadores, para que a gente possa aproveitá-los e utilizá-los aqui no futebol profissional do clube. Quando cheguei aqui, encontrei muitos jogadores que já tinham trabalhado comigo, então isso facilita muito, né? Já conhecia características, eles também conheciam algumas das minhas características. E nesse momento atual, agora completando 2 meses de comando do Botafogo, já estou bastante ambientado ao que o Sub-20 está fazendo nesse momento. Tenho conversado quase que diariamente com o Marcos Soares, com o Tiano, com o Renha. Recebo vídeos, recebo relatórios, tenho trazido constantemente os jogadores para treinar aqui no futebol profissional. Então esse acompanhamento agora como técnico profissional tenho feito, porque já conheço a maioria dos jogadores, principalmente Sub-20, quase na sua totalidade, conheço as características, trabalharam comigo também. Então o Sub-20 em especial agora começa um Campeonato Brasileiro, que é uma competição que dá uma referência bastante importante pra gente. É muito importante que os jogadores como Caio Alexandre, como Juan, Lucas Barros, Pimenta, zagueiro, Lucas, goleiro, Luiz Henrique, todos os jogadores que eu tenho um conhecimento bastante amplo, agora eles vão ter uma oportunidade de jogar uma competição nacional, eu vou estar acompanhando e nas necessidades aqui do futebol profissional, a oportunidade de trazê-los cada vez mais, diminuir a distância entre futebol profissional e Sub-20, para que esses jogadores estejam ambientados e no momento certo a gente possa aproveitá-los aqui. Esse trabalho de integração é muito importante atualmente para você, para te dar uma resposta, mas que fique claro que também é um legado para deixar para o Botafogo, né? A minha cabeça como treinador, ela funciona não só em cima de resultados. Eu sempre penso que eu preciso desenvolver um trabalho para conseguir resultados, deixando legado para a instituição. A minha cabeça funciona muito em cima de valorização da instituição. Eu acho que o jogador só vai respeitar o clube na sua plenitude como deve respeitar se a instituição estiver cada vez mais forte. Então, a minha cobrança em cima desses jogadores, eu tive a oportunidade de falar há pouco tempo, eu fui pessoalmente General Severiano, conversar com os jogadores do Sub-20, cobrar alguns deles sobre algumas coisas que eu estava tendo no acompanhamento, para que eles tenham cada vez mais respeito pela instituição do Botafogo, que cada vez mais eles valorizem essa oportunidade que eles estão tendo de vestir essa camisa e que subam um profissional com isso aí como DNA. Muito legal. Falando agora de desempenho, professor, logo na sua estreia no Campeonato Brasileiro, apesar do resultado negativo, todo mundo falou que já deu para notar um trabalho diferente, um novo conceito de entender o jogo, de ter a bola, de ter o controle. Essa realmente é a maneira que você pensa futebol, independentemente do adversário? Eu penso futebol muito da forma como eu era criança e gostava de ver o futebol, né? Por que a gente gosta de futebol? A gente gosta de futebol por causa de grandes jogadores, grandes jogadas, né? Então isso aí é o que faz
a gente gostar de futebol, e no meu caso foi o que me fez pensar em trabalhar com futebol um dia. E eu não posso perder essa essência, hoje tendo a oportunidade de treinar uma grande equipe, de estar na Série A, de estar no topo da pirâmide, trabalhando com o que se tem de melhor no futebol brasileiro. Eu não posso ter essa oportunidade e pensar de futebol de uma forma diferente da que me levou a gostar de futebol e a que me levou a trabalhar com futebol. Então, a minha forma de pensar futebol é muito simples, ela é uma forma que valorize o grande jogador, que faça que o jogador venha trabalhar feliz, tenha uma forma de jogar em que ele consiga ter as responsabilidades coletivas, mas que ele consiga se sentir feliz realizando aquilo, e consequentemente o jogador com esse sentimento ele consegue transferir isso para o torcedor, ele consegue levar essa alegria, essa felicidade para o torcedor. A minha cabeça ela funciona muito assim como treinador. A gente precisa equilibrar as responsabilidades que um jogador profissional precisa ter, as responsabilidades de tudo que envolve uma responsabilidade que é estar no futebol profissional do Botafogo, mas sem tirar confiança, sem tirar alegria, né, sem tirar positivismo. É uma coisa que eu trabalho muito dessa forma, para que todos, não só os jogadores, mas todo o corpo funcional siga nesse caminho, para que a gente tenha sucesso e consiga passar isso para o torcedor do Botafogo, porque na minha visão é o que o torcedor do Botafogo está acostumado, gosta, se identifica, e vamos trabalhar sempre nesse caminho. Tem uma entrevista recente sua muito legal, que você faz uma analogia entre o porrete e a bola. O pessoal costuma falar, tem a bola, não é ter a bola de qualquer jeito. Uma entrevista em texto, para quem não teve a oportunidade de acompanhar, um espaço para você falar agora em vídeo. Não é só a questão de ter a bola, como eu falei, o encorajamento, né? Existem equipes que entendem que ter o controle do jogo nem sempre é ter a bola, é pressionar o adversário ou que a bola fique mais tempo no campo do adversário. Eu pessoalmente entendo e sempre gostei de ver as equipes que têm um predomínio técnico, né? Eu entendo que a bola é a principal ferramenta que me aproxima a ganhar uma partida. Então, valorizar ela, fazer com que o jogador que tem a bola tenha sempre boas opções para tomar as melhores decisões. Então, eu como treinador preciso criar uma forma de trabalhar, principalmente para que o jogador do Botafogo que tem a bola, ele tenha boas opções para poder tomar as suas decisões. Eu não quero nunca, como treinador, domar o jogador a fazer uma coisa que eu quero. Eu não posso tolir a criatividade do jogador, mas eu como treinador tenho a obrigação de criar ferramentas para que o jogador que tem a bola tenha sempre muitas opções para passar a bola, quando ele esteja perto do gol, a área do Botafogo esteja sempre cheia para a gente aumentar a possibilidade de fazer gol, que nas bolas paradas a gente sempre tem algo combinado ou algo diferente. Então, são conceitos que eu tenho realmente e que eu tento passar para esse grupo de jogadores, para que eles, independente do adversário, eles se sintam protagonistas, se sintam importantes de vestir a camisa do Botafogo, jogar um campeonato brasileiro da Série A, para tentar levar o Botafogo ao máximo que se pode, encarando qualquer equipe de igual para igual e tentando vencer todos os jogos. Até ainda seguindo na questão do conceito da proposta de jogo, a gente colocou no ar uma matéria muito bacana com o Anderson Gomes, nosso preparador físico, em que ele fala justamente isso, de como condicionar os jogadores pensando no seu modelo de jogo. Então, às vezes, as pessoas acham que é o treinador somente à beira do gramado, mas tem todo um trabalho da comissão técnica pensando nessa proposta. Esse processo de encorajamento ele precisa ser coletivo, não adianta eu estar passando um tipo de mensagem aos jogadores e o corpo funcional de repente não está acreditando nisso. A gente trabalha já há um tempo juntos, já trabalhamos em outros clubes juntos, então não só a parte física, mas treinamento de goleiros, a psicologia, departamento médico, fisiologia, todo mundo sabendo que a gente precisa trabalhar com o principal objetivo de fazer com que o Botafogo seja protagonista, seja uma equipe de ponta, que seja respeitada e temida pelos adversários. Esse é o nosso desejo, é em cima disso que a gente trabalha. Falando especificamente da parte física, a gente vai aproveitar muito esse momento para desenvolver a nossa equipe, a ser uma equipe para começar os jogos sempre na maior agressividade possível, buscando o resultado, pressionando o adversário desde o primeiro minuto, sempre com a regrinha de tentar trazer vantagem para os intervalos, para que a gente jogue mais confortável, né, para que a gente traga o torcedor para o nosso lado. E, logicamente,
a parte física entra nesse caminho, cobra esse tipo de ação dos jogadores e todo mundo alinhado nesse sentido, a mensagem chega mais fácil ao jogador, o jogador consegue perceber que é um movimento coletivo e a gente costuma falar que é virar a chave, né? Ele vira a chave e começa a ter hábitos para caminhar nesse sentido. E o hábito ele vem de muita repetição e para a gente ter uma repetição eu preciso dar o meu treino tático, técnico nesse caminho, treino físico nesse caminho, treinamento de goleiros nesse caminho e com isso a gente gera hábitos positivos, hábitos de encorajamento do jogador, que daqui a pouco ele vai estar fazendo isso naturalmente por ter o hábito. O Botafogo tem uma intertemporada agora pela frente, desde que você chegou, você esperava muito esse período. Isso foi muito claro, você disse que o primeiro objetivo era alcançar resultados para no segundo momento dar uma lapidada maior, dar uma encorpada, deixar a cara do Barroca na equipe do Botafogo. Como é que está a expectativa para essas sessões de treinos até o retorno do Campeonato Brasileiro? Eu dividi a competição, o Campeonato Brasileiro, em 4 quartos. A gente fez agora os 9 primeiros jogos e a gente agora está entrando no segundo ciclo. Esse segundo ciclo ele começa no jogo contra o Cruzeiro e ele vai até o jogo contra o Ceará na 19ª rodada. É um ciclo de 2 meses e 21 dias, onde além desses 10 jogos de Campeonato Brasileiro, a gente tem uma possibilidade de ter 2 fases da Copa Sul-Americana. A gente já tem os jogos contra o Atlético Mineiro com datas marcadas, e se a gente passar pelo Atlético Mineiro, a gente no meio desse segundo ciclo também tem outra fase de Copa Sul-Americana. Então eu estou falando de 14 jogos em 2 meses e 20 dias. A gente precisa aproveitar bastante esse período que a gente vai ter para treinar, para desenvolver o jogador fisicamente do lado individual e coletivo, criar o hábito, como eu falei anteriormente. A gente precisa também desenvolver algumas coisas coletivas que ficaram pendentes por falta de tempo nesse primeiro ciclo, e a gente, na verdade, está dividindo em cima de pressionar o adversário, controlar o jogo com uma lógica maior, mas principalmente transformar isso em mais oportunidades de gol, em mais cruzamentos na área, em mais chutes fora da área, em mais bola parada ofensiva. Isso realmente precisa de tempo para conseguir se desenvolver. Eu também conversei com os jogadores que esse período é um período de abrir as competições internas de novo. Então, eu sempre falo que o jogador de futebol ele tem 3 competições. A dele com ele mesmo, que é o seu desenvolvimento diário. A competição dele com o companheiro que está competindo com ele. Então, o Marcinho está competindo com o Fernando, o Carly está competindo com o Marcelo, o Vitor Rangel está competindo com o Diego Souza. E a terceira competição, que é a oportunidade de jogar e ser melhor que o adversário. Então eu estou sempre avaliando e fazendo as minhas escolhas em cima desses 3 processos. E nesse momento que a gente não tem jogo, é uma grande oportunidade de eu abrir a competição entre eles, fazer com que eles elevem um nível individual e na competição entre eles, para a gente conseguir transferir isso para a terceira competição, que é contra o nosso adversário. Então é um momento extremamente importante. E além do Botafogo, outras 19 equipes também estão tendo tempo para se preparar. Eu falei com eles que o que vai fazer a diferença é a nossa capacidade de transferir isso que a gente está treinando para a prática, para a nossa sequência de jogos, que vai ser pesada, que vai ser difícil, mas que a gente tem muita confiança que vai passar por ela com os objetivos alcançados. Você falou que após a parada para a Copa América você ia ter uma exatidão maior de até onde o Botafogo poderia chegar, o que o Botafogo poderia almejar ainda no restante dessa temporada. Mas a gente repara muito no teu discurso a palavra coragem, protagonismo, competição, seja interna ou contra o adversário. Então fica a certeza que teremos o Botafogo pensando grande. A gente termina esse primeiro ciclo com 15 pontos, a 1 ponto do G4, a 5 pontos da classificação obrigatória pela Sul-Americana, que é o Atlético Paranaense, que está em 12º com 10 pontos, e a 7 pontos da primeira equipe que está no Z4, que é a Chapecoense. Então, eu lancei esse desafio aos jogadores, a gente vai começar um novo campeonato, é como se a gente começasse do zero, um novo campeonato de 10 jogos, em que a gente precisa passar por esse segundo ciclo melhor do que fizemos no primeiro. E que tipo de ações a gente precisa ter individualmente, coletivamente, comportamento, de atitude, de dedicação, para que a gente faça esse segundo ciclo, junto com 2 fases de Copa Sul-Americana, melhor do que fizemos o primeiro. Então a gente está trabalhando muito duro para que a gente consiga fazer esse segundo ciclo melhor ainda do que o primeiro, para que no final do segundo ciclo, depois do jogo contra o Ceará, a gente possa estar brigando na parte ainda mais de cima da tabela
está com uma distância ainda maior do que o 12º e está com uma distância ainda maior do que o Z4, que isso com certeza vai dar para a gente um parâmetro de fazer um segundo turno, sabendo exatamente em que momento a gente vai brigar e de que forma a gente vai brigar na fase final das duas competições que a gente está. A gente nota que tem todo um planejamento, todo um recorte em cima. Você fala muito também em minimizar os erros em cada uma dessas partes, né? Exatamente, a gente precisa trabalhar com exatidão. A gente, por exemplo, nas 10 equipes que a gente vai enfrentar agora nesse segundo ciclo, a gente vai enfrentar 5 equipes que estão focadas em 3 competições, que estão na Libertadores, que estão na Copa do Brasil e que estão no Campeonato Brasileiro. Umas estão em Libertadores, outras em Sul-Americana. Então é uma grande oportunidade, a gente que está dividido apenas em 2 competições, da gente aproveitar isso, focar nas 2 competições e alcançar os objetivos. É fundamental e para isso a gente precisa trabalhar muito forte. Cabe a mim cobrar os jogadores, fazer os ajustes individuais e coletivos, e eu tenho feito já isso, já desde o primeiro dia. O Botafogo foi a primeira equipe do Rio a retornar dessa parada. A gente retornou já no dia 19 e pode ter certeza, o torcedor do Botafogo, que eu vou ser o elemento que vai cobrar os jogadores e que vai fazer de tudo para que a gente bata as metas nesse segundo ciclo, para que a gente tenha um ano que a torcida do Botafogo merece. Professor, antes de agradecer a tua participação aqui com a gente, queria falar de um vídeo que viralizou nas redes sociais. Foi motivo de brincadeiras saudáveis do seu Botafogo. Você estava no momento de lazer com seus amigos, na roda de samba. Queria saber se numa próxima entrevista eu posso trazer um cavaco e um balde de cerveja. Isso aí a gente, quando está com os amigos, um momento de lazer que tem sido muito raro nos últimos tempos, porque essa oportunidade que eu estou tendo é uma oportunidade que eu estou levando como oportunidade da minha vida. Tenho chegado no clube 7h30, 8 horas da manhã, e a gente está aqui agora quase 7, 8 da noite, e eu ainda tenho muito trabalho por hoje. Tenho me dedicado 14, 15 horas, no mínimo, por essa oportunidade, porque é uma responsabilidade muito grande. Era uma oportunidade que eu queria há muito tempo, que eu desejava nesse clube. Então, a minha dedicação tem sido muito grande. Espero que no final do ano, com todos os objetivos alcançados, a gente possa ter a oportunidade de reunir os amigos de novo e festejar aí um grande ano feito aqui com o trabalho no Botafogo. Obrigado pela tua participação, quero te ver aqui mais vezes. Então tá aí, Eduardo Barroca, técnico alvinegro, engrandecendo o nosso programa. Você que está ligado com a gente no YouTube, muito obrigado. Continue participando, deixando seu like, seu comentário e não se esqueça de se inscrever na Botafogo TV.